Nós vamos avançando no estudo dos aspectos fundamentais da linguagem JavaScript. Com certeza não iremos falar deles todos, até porque só fará sentido falarmos sobre alguns deles num contexto mais prático, mas vamos falar de um que é extraordinariamente importante. E então esta é a parte 1. Estamos a falar do seguinte: duas das estruturas mais usadas, obviamente, no JavaScript são os arrays e os objects. A desestruturação, o termo técnico mais conhecido é o destructuring, e é um termo relativamente recente dentro da linguagem JavaScript, é uma declaração especial de sintaxe. E não é um método de arrays, não é nada disso. É uma forma de escrever o texto, do código neste caso. É uma declaração especial da sintaxe que permite fazer a transformação dos elementos de um array ou propriedades de um objeto em variáveis separadas. Vamos à prática para perceberem como é que isto funciona e vão ver que é muito interessante. Eu tenho aqui um console clear e vamos falar primeiro sobre arrays. Ora, reparem, eu tenho aqui um array normalíssimo e se eu usar esta expressão que aqui está, let nome1, nome2, nome3 igual a nomes, o que é que esta escrita vai permitir fazer? Vai transformar cada um destes valores que aqui está, ou variáveis, vamos lhe chamar assim, ou argumentos do array, vai transformá-lo numa variável que contém cada um destes três valores. Vamos aqui executar o nosso terminal e vamos olhar para aqui. Reparem, cá está. Se eu apresentar o nome 1, nome 2 e nome 3, eu vou ter aqui o João, a Ana e o Carlos. O que aconteceu aqui foi uma coisa muito simples. Ao colocar aqui isto desta forma, eu estou a dizer, olha, para o nome 1 vais atribuir o primeiro valor, para o nome 2 vais atribuir o segundo e para o nome 3 vais atribuir o terceiro. Vamos aqui fazer a experiência de colocar isto desta forma. Vamos aqui executar e reparem, funciona também da mesma maneira. Portanto, nem sequer necessitamos ter aqui o let. Podem ter, não há qualquer problema nenhum. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer é uma destruturação, o destructuring. Estamos a desconstruir uma coleção para variáveis separadas, o que em muitas circunstâncias pode ser interessante, como iremos ter a ocasião de ver mais à frente. Então, o que é que acontece aqui? Se eu agora, por exemplo, usar a mesma sintaxe com métodos que retornam arrays, e reparem, um método que retorna um array, obviamente vai originar um array. Se eu posso utilizar a destruturação num array, então faz todo sentido. Reparem isto. Eu tenho aqui, o nome completo é João Ribeiro, com um espaço, obviamente, entre os dois nomes. Se eu colocar let nome apelido, eu estou na prática a querer dizer que nome e apelido vai ser igual a nome completo.split. Ora, o split vai-me devolver um array. Então, devolver um array significa ter o João e ter o Ribeiro separados. E, por conseguinte, ele vai atribuir o João ao nome e o apelido ao apelido. Neste caso, o Ribeiro ao apelido. Okay? Então, se eu fizer os dois console log, eu vou ter aqui o João e o Ribeiro. É muito importante. Os valores do array e da string permanecem inalterados. Isto é, ao fazer a desestruturação, eu não estou a destruir o array. O array fica lá intacto, a string fica intacta, ok? Este split não cria um array que fique permanente, porque eu não estou a atribuí-lo a uma variável. Se eu quisesse colocar aqui let nome completo array, por exemplo, é igual a isto que aqui está, ok? Eu passava aqui para cima e depois dizia que queria apenas aqui o nome completo array. Ora, o que acontece aqui? Vamos ter exatamente o mesmo output, okay? Mas passamos a ter uma string, continuamos a ter um array e depois temos mais duas variáveis criadas pela destruturação, que é o nome e o apelido. Vamos passar aqui ao exemplo B. Nós podemos desestruturar ignorando alguns elementos. Então nós temos aqui o exemplo mais simples. Temos um array com 3 nomes. E se eu quiser ignorar algum destes valores, eu posso deixar um espaço nas vírgulas, ou pura e simplesmente nem sequer deixar espaço nenhum. Desde que eu utilize um número de vírgulas que permita ter o nome, aqui deveria existir um valor para definir o nome da variável, não existe, tranquilo, passo ao seguinte e temos nome 2, o que é que vai acontecer? Nome 1 vai ser igual a João, este espaço aqui vai ignorar a Ana e o nome 2 vai ser igual ao Carlos. Então quando eu fizer aqui a apresentação, vou aqui fechar isto e vamos abrir um novo para ser mais fácil. Ok? Vamos fazer aqui o A, não, vamos fazer aqui o B. Peço desculpa. Então vamos fazer o seguinte. Melhor. Outra vez. Vamos fazer aqui o B. Então reparem o seguinte. Eu tenho aqui o João e o Carlos. Okay? Que é o que resulta disto. Isto é, a Ana foi ignorada neste sentido em que nós colocámos ali o ignorar de um elemento colocando duas vírgulas. Podemos desestruturar todas as variáveis iteráveis. Maps, sets, objetos, etc. Então, neste caso, reparem o seguinte.
nós temos let palavra igual a teste. Se eu disser que letra 1, letra 2 e letra 4, e reparem que eu aqui fiz especificamente ignorar um caractere, a partir de palavra, o que é que nós temos aqui? Temos 5. Então tenho o 1, 2, 3, o 4, que é este que aqui está, e o 5. Ora, o letra 1 vai passar a ser o T. O letra 2 vai passar a ser o E. Aqui ignora, passa a ser o S, que é ignorado. E depois o letra 4, que é o T. E o que é que acontece ao E? Bom, neste caso, ele nem sequer é considerado. Ele é ignorado. Okay? Então, se eu apenas definir uma ou duas variáveis aqui dentro, vamos lhe chamar assim, todo o resto da coleção é ignorada. Ou ainda, se nós tivermos o seguinte, reparem, um new set, já falámos aqui nos vídeos anteriores, em que nós temos aqui, então, a criação de uma coleção do tipo set, a partir de um array João, Ana e Carlos. Se eu colocar N1, N2 e N3 é igual a valores, obviamente que ele vai assumir os valores de cada um destes elementos. Por isso é que nós temos aqui o João, o Ana e o Carlos. Podemos também fazer o seguinte. Reparem, temos aqui um usuário que é um objeto vazio. Se eu disser usuário.nome, reparem, estou-me a referir a este objeto, usuário.nome, ele não tem ainda esta propriedade. E o usuário.apelido, que ele também não tem esta propriedade. E se eu disser que é igual ao João Ribeiro split do espaço, o que é que vai acontecer? O split vai transformar esta frase num array, com dois valores, o João e o Ribeiro. Depois eu faço a atribuição do João ao usuário.nome, que é uma nova propriedade deste objeto que está vazio, e o usuário.apelido, com o Ribeiro, que é uma nova propriedade deste objeto. Então eu tenho aqui o João Ribeiro. E finalmente vamos ver aqui o C, nesta primeira parte sobre o destructuring. Podemos usar a destruturação, ou destructuring, por exemplo, numa iteração. Então nós temos aqui o quê? Temos aqui um objeto que contém 3 propriedades, nome, apelido e idade com os respectivos valores. E se eu fizer um let e depois usar aqui uma destruturação, isto é, eu quero transformar aqui para uma chave e para o valor em todas as entradas que existem no cliente. Ora, todas as entradas deste objeto, que é a entrada é cada um destes valores, nome e valor, ou propriedade e valor, nome João, apelido Ribeiro e idade 48. Então, todas as entradas vão ser transformadas em chave e value. Então, eu aqui posso usar o key e o value para construir um output. Ok? Então, vamos ver aqui no C. E reparem, nós temos aqui, vamos verificar aqui, pois, uma forma mais fácil é fazermos assim e abrir um novo. Vamos aqui executar o C. E reparem, nós temos aqui então o João Ribeiro, que está aqui identificado nesta implementação, neste caso nome João, apelido Ribeiro, idade 48. Usámos uma destruturação para poder apresentar estes valores como variáveis que só vão existir dentro deste ciclo. Okay? Tem a ver com coisa chamada escopo. Depois nós temos aqui o seguinte, podemos fazer muito mais. Por exemplo, podemos trocar o valor das duas variáveis entre si. Ora, isto é muito interessante porque inicialmente nós vimos quase no início desta playlist que para termos uma variável 1 e 2 com determinado valor e querermos trocar os valores entre elas, nós teríamos que criar uma terceira variável para servir de interlocutora ali pelo meio. Ora, com a destruturação nós podemos fazer esta coisa tão simples que é, temos aqui o valor 1, 1000, e o valor 2, 5000. Se eu quiser alterar a ordem, eu coloco valor 1, valor 2, que são as novas versões das variáveis, é igual a valor 2, valor 1. Isto é, ele troca a noção dos dois. Isto é, eu crio aqui um array que contém os valores de cada uma das variáveis. Contém os valores. E passo a dizer que o valor 1 é igual ao valor do valor 2. E o valor 2 é igual ao valor do valor 1. Então, quando eu apresento aqui os valores, reparem que eles vêm trocados relativamente à ordem inicial. Portanto, a destruturação não é apenas uma escrita de sintaxe para fazer uma determinada função, ela permite ser aplicada em montes de cenários. E podemos usar reticências para definir aquilo que é conhecido como rest, ou resto ou restante. Vejamos então o seguinte, se eu tiver aqui let N1 é igual N1 e N2, e tenho aqui João, Ana, Carlos e António, o que é que vai acontecer? Neste caso os valores Carlos e António são ignorados, porque ele só vai puxar para o N1 o João e para o N2 a Ana. Dizemos que o resto, ou o restante, foi ignorado na destruturação. Então estes aqui deixaram de existir. Então podemos fazer o seguinte, reparem aqui. Eu tenho NN1, isto foi só para não criar problemas com o N1 que ali está, o NN2, e depois tenho 3 pontos, que são as reticências, e o NN.
Bom, o que é que vai acontecer aqui? Reparem, ao NN1 vai ser atribuído João, ao NN2 vai ser a Ana, e depois os restantes vão ser atribuídos ao NN. O que é que será o NN? O NN será uma coleção com estes dois valores restantes, ou 3, ou 4, ou 5, os que existissem. Ok? Então, quando eu faço a apresentação do que aqui está, reparem o que é que acontece. Eu tenho aqui o João, ok? Isto quando faço esta desestruturação que aqui está, eu tenho aqui o João, a Ana, e depois um array, que neste caso é o NN, que resultou do rest, ou o restante, ou o resto, dos valores que não foram usados pela desestruturação inicial. E podemos ainda definir valores padrão, isto é, se eu tiver aqui o seguinte, temos uns fornecedores da Apple e a ASUS. Então eu tenho aqui fornecedores, vamos colocar aqui o LED para ficar mais correto. Fornecedor 1, fornecedor 2, eu sei que tem que existir pelo menos 2, mas pode eventualmente a qualquer altura eu adicionar à minha coleção, ao meu array, ou seja o que for, adicionar mais fornecedores. Se eu tiver um terceiro fornecedor, eu vou dizer que, por defeito, ele é indefinido. Ok? Então, eu coloco aqui, obviamente, os fornecedores, porque a desestruturação que eu estou a fazer é relativamente a esta coleção que aqui está. Bom, se eu fizer aqui o console log, o que é que nós temos aqui? A Apple, a ASUS e a expressão que eu usei, indefinido. Vamos agora adicionar aqui Microsoft. O que é que vai acontecer agora? Se eu executar, reparem, já não usou o valor atribuído por padrão, mas foi usar o Microsoft, porquê? Porque ele está disponível na minha coleção para que a desestruturação seja feita por completo. Então, reparem que este termo do destructuring é muito completo e por isso mesmo nós iremos continuar a falar sobre ele, nomeadamente relacionado com os objetos, no próximo vídeo desta playlist.